Vamos abrir a palavra de Deus. Irmãos, nossa palavra ela não vai ser muito longa, não, mas necessária. Deus colocou no meu coração da gente estender um assunto que foi levado para os grupos nessa semana, quinta-feira. O estudo nos grupos foi sobre João 10, versículo 11. Abra a sua Bíblia em João 10, versículo 11. Nós nos alegramos com os visitantes, com os membros da igreja que estão aqui, estão voltando de férias, estão voltando das atividades desse mês de descanso, né? Alguns ainda meio temerosos, porém, uns vêm na quarta-feira, vão no grupo, louvado seja Deus. Estamos tendo a visita aqui, eu acho que da Graciane, não é isso? Graziele, perdão, Graciane. Graziele, levanta a mão. Eu estou com o óculos um pouquinho embaçado, é você mesmo. Graziele, tá? Ela teve um tempo conosco aqui e está nos visitando hoje. Quero dizer que é uma alegria te receber. Viu, Graziele? É uma alegria te receber aqui hoje, tá bom? Mais alguém nos visita aqui hoje, pela primeira ou segunda vez? Tem uma senhora ali. Sandra, qual o nome dela? Maria. Maria, seja bem-vinda, tá bom? Deus te abençoe. Nome da minha irmã, Maria. Tem uma senhora ali, perto da Deise. Qual o nome dela, Deise? Maria também, de Fátima. Beleza, sejam bem-vindos. Está o marido da Priscila, não é isso? Soube que você foi no encontro de casal. Gostou? Foi bom? Agora põe em prática. Foi lá aprender a namorar. Estou brincando. Mas deve ter ensinado também alguma coisa sobre isso. Que eu soube. É até uma igreja que é ligada a gente, são amigos, né? Foi lá o pastor Eusébio, a pastora Márcia, a nossa irmã obreira Priscila e o esposo dela estiveram lá. Estou muito alegre de saber que você foi, viu? Um grande abraço. Mas o texto diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora eu queria ler junto com vocês. Eu quero que você se concentre, porque eu vou falar do bom pastor. E o bom pastor, acima de todos nós, é Jesus. Existem os pastores da igreja, mas o bom, o que não falha, o que é uma referência para nós, é Ele. Então, leia comigo o verso 11. Vamos lá? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando nós lemos o capítulo 10, narrado por João, neste evangelho que a gente fala, Evangelho segundo João, João tem uma ótica. Nós podemos, irmãos, olhar para algum lugar ou para alguém e às vezes cada um tira um perfil diferente do outro. Ou alguém se concentra mais numa coisa do que outra. Por exemplo, se nós olharmos para o Claudemir, correto? Alguém vai falar assim: o Claudemir é moreninho. Outro já vai dizer assim: o Claudemir é magro. Outro vai dizer assim: o Claudemir é um bom pedreiro, um bom profissional. Cada um vai olhar e alguma coisa vai se destacar. Mas o mais importante
é que o Claudemir não deixe de ser Claudemir. Então, o que eu quero chamar sua atenção é que João teve uma visão de Jesus, ouviu as mesmas coisas que Marcos, que Lucas, que Mateus, mas que cada um dos evangelhos pontuaram algo que precisava, na ótica deles, ser pontuado. Os evangelhos, eles se harmonizam. Os evangelhos são cristocêntricos. Os evangelhos não é homocêntrico. O homem no centro, mas Jesus é o centro do Novo Testamento, falado por Marcos, Mateus, João e Lucas. Então, João tem uma visão diferenciada de Lucas, que Lucas se prendeu mais a milagres, a contar as experiências, e que João olhou Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o bom pastor, deu outras ênfases a coisas importantes da pessoa de Jesus. Mas o mais importante é que os 4 evangelhos falam do Filho de Deus. Os 4 evangelhos falam que Jesus salva, cura, liberta. E que não destoa um do outro. João apresenta Jesus como bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor que diz também: eu sou a porta para que você entre e ache salvação, e quem entrar achará pastagens. Eu fiz aqui algumas observações que eu queria pontuar com vocês. Por que Jesus é o bom pastor? Quando a gente fala pastor, numa linguagem bíblica, nós estamos falando de alguém que cuida de um rebanho. O povo de Deus, o povo tanto hebreu quanto o povo cristão, primitivo, eles tinham como base serem criadores de rebanhos, agricultura, cuidavam de ovelhas, cuidavam de animais, de gados. Então eles tinham essa toda experiência. Então, quando a Bíblia e o próprio Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, ele está usando uma linguagem fácil de entender, embora sempre existe um ou outro que não consegue chegar a um entendimento, mas uma linguagem que Jesus queria atingir para a nação é o bom pastor. Israel sabia o que era um pastor. O povo de Deus de Israel, os judeus, sabiam o relacionamento de um pastor com ovelhas e ovelhas com um pastor, porque eles eram um povo que entendia do assunto. Eles também sacrificavam no templo os animais, os cordeiros. Então eles sabiam essa linguagem de pastorado, de rebanho, de ovelha. Só que Jesus começa a abrir a mente e a pontuar: opa, eu sou o bom pastor. Jesus vai falar do mercenário, porque existia também nos tempos bíblicos aqueles que se passavam por pastores, no sentido do campo, do rebanho. Agora eu não estou falando do lado igreja evangélica, não é isso? Os mercenários que até se aventuravam a tomar conta de ovelhas. Mas muitos daqueles que apacentavam, eles pensavam em si, eles pensavam em o que poderiam tirar do rebanho,
E quando eles eram confrontados com situações de perigo, o próprio Senhor Jesus vem e adverte. O mercenário vem vir o lobo e ele foge do perigo, porque ele é mercenário. Ele está ali só por barganha. Ele está ali porque ele pode usufruir. Ele não faz aquilo com alegria, com amor, com carinho, com dedicação, pensando que o rebanho precisa de afeto. Dali ele pode sim tirar o seu pão, dali ele pode tirar o leite, ele pode tirar a lã, ele pode tirar o couro, mas para que isso seja muito produtivo, exige um trabalho árduo, exige um trabalho de entrega. E não apenas, opa, vou aqui sugar tudo, tchau rebanho, pego outro rebanho, sugo tudo, pego outro rebanho. Então o mercenário age assim. Então nessa linguagem, eu pergunto a você, por que Jesus é o bom pastor? Porque Ele cuida de nós. Isso é um ponto importante. Ele é bom porque Ele cuida. Porque se Ele não cuidasse, Ele não seria bom. O mercenário não cuida como um bom pastor cuida. A Bíblia diz no Salmo 139, verso 5, tu me cercas pela frente e por trás com as tuas mãos. Não é isso que diz o texto? Coloca aí para nós aí. Estão aí se orientando. Tu me cercas por trás e pela frente com as tuas mãos. O que eu entendo isso? Eu entendo que esse bom pastor, que diz a palavra cuida de nós, ele me cerca. E você sabe que uma ovelha, ela não é burra, ela é inteligente, mas a ovelha precisa também de ser guiada. E o fato dela precisar ser guiada não significa que ela é burra. Ela precisa só seguir o seu pastor. E nós vamos falar de ouvir a voz do pastor, de conhecer a voz do pastor, para poder seguir, de ter comunhão com ele. Mas quando eu entendo que ele me cerca, é assim que faz um pastor. Ele, ao proteger, ao cuidar, ele cerca para que ela não saia do caminho, para que ela não se perca, e para que o predador não venha. Eu separei umas fotos, não sei se dá para colocar. Coloca a foto do cajado aí, para nós mostrarmos aos irmãos. No Salmo 23, está escrito, a tua vara e o teu cajado me consola. Vara fala de autoridade, vara fala de proteção. O cajado, que também é um bordão, que tem uma volta na ponta, como aquele ali, né? Isso, olha lá, serve para puxar a ovelha, serve para catucar a ovelha, e às vezes essa catucada tem que ser às vezes na cabeça, ela fica até meia tonta, para obedecer ou para entrar no rumo. O cajado, que Davi diz, a tua vara, o teu cajado, isso até se confunde, a gente pensa às vezes que é uma coisa só, mas alguém disse, eu fui ler, que é impossível um pastor pastorear um rebanho grande só com o cajado e sem a vara. Porque a vara também servia para ele enfrentar as bestas feras. E as varas muitas delas eram uma vara pontuda. Se ele tivesse que enfiar em algum animal, ele enfiaria para proteger o rebanho. Mas o bordão, o cajado, já tinha uma outra função. Era mais para as ovelhas. Se tivesse que catucar a ovelha, até
dar algumas batidinhas, ela ficava assim meio atordoada, mas entendia que alguém cuidava dela e que ela tinha que voltar para o caminho. Se ela despencasse em alguns lugar que ela tivesse até virada, aquela ponta puxava ela pelo pé ou pelo pescoço e trazia para si. Então ele cuida de nós. Eu não tenho dúvidas de que Jesus cuidou de você em 2020. Sim ou não? Ano passado, com tudo que aconteceu, com as coisas mais difíceis, com as notícias mais que causavam medo e pânico, ainda causa, mas ano passado foi terrível, o pico, aquela coisa toda, uma coisa desconhecida que estava todo mundo, sabe, muito temeroso, medroso. Tem gente que entrou em depressão, tem gente que se matou, tem gente que se isolou e morreu por ficar isolado de alguma forma da vida das pessoas, perdeu a alegria de viver, perdeu negócio, perdeu empresas, ainda estão perdendo alguns. Mas com tudo isso, Deus cuidou de você. Deus cuidou da sua casa. Deus cuidou da sua vida, com os seus erros, com os seus defeitos, com as suas mazelas. Ele foi lá tirar o carrapiche, Ele foi lá te guiar, as águas tranquilas. Coloca aí para mim aquela foto do pastor colocando a ovelha no ombro, depois as ovelhas bebendo água. Coloca para nós aí. A do ombro é essa não? Passa. Essa aqui também, ó. Essa aqui é ele dando comida na mão da ovelha. A ovelha, ela é tão íntima do pastor que ela não tem medo de chegar perto do seu pastor. Mas do estranho, por ela ser inteligente, ela sabe reconhecer quem é o seu pastor ou não. Aquela ali, foto, é o pastor levando uma no ombro. Deve estar ferida, deve estar com algum problema, precisando ali de um cuidado, precisando de um carinho maior, momento afetivo. Irmão, existem vários tipos de ovelhas. Existe a ovelha boa, a ovelha inteligente, a ovelha doente, a ovelha quebrada, a mutilada. Tem todo tipo de ovelha. A ovelha acidentada, a ovelha que tem feridas abertas. Você já cuidou de um animalzinho com ferida aberta? Pouco tempo, nós cuidamos lá, o Abel especificamente, pastor Abel, de um animalzinho com a ferida aberta. Deu um trabalho para colocar ali algumas coisas, para evitar que as moscas pousassem. O animal também precisa ajudar, querer ser curado, querer ser tratado. Porque se não quiser, fica difícil. Agora veja bem, por que ele é o bom pastor? Porque ele nos protege. O Salmo 46, verso 1 vai me dizer: Deus é o nosso socorro bem presente. Não é isso o texto que diz? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, ele é o bom pastor porque ele me protege nas angústias, nos momentos que eu clamo, que eu choro, que eu grito, que eu preciso, eu sei a quem pedir. O meu pastor Jesus cuidou de mim quando eu estava no hospital. O seu pastor Jesus cuidou de você em 2020 e não vai ser diferente. Ele vai cuidar agora em 2021. O teu pastor Jesus te deu pão, te deu água, te deu alimento, te deu recursos, te deu o que você precisava. E talvez aquilo que não chegou vai chegar, em algum momento chega. Porque não pense
que você está sem o cuidado de Deus. Por isso, Ele é o bom pastor. Meu pastor, seu pastor, pastor da sua alma. Ele usa a igreja para cuidar de nós. Ele nos apacenta através da igreja e do pastor da igreja. Mas ele é o pastor supremo. O pastor Abel usou até a expressão sumo pastor. O pastor de todos. O chefe dos pastores. Então você é orientado. Você está aí sentado. Você vem aqui nos cultos. Você recebe uma palavra. Você recebe a oração. Irmãos, eu não tenho dúvida de que oração Deus responde. Quantas orações eu fiz e Deus respondeu? Quantas pessoas aqui receberam bênção do Senhor por causa de oração, por causa da fé que Deus gerou no seu coração? Essa semana, uma irmãzinha aqui da igreja me chamou e falou: pastor, naquele domingo que aquele pastor veio de fora pregar, a irmã Big Mama até traduziu ele, Guatemala, não sei se era Guatemala, de onde ele é, República Dominicana, e ele pregou, e depois houve oração, e eu fui na frente, eu coloquei meu coração, recebi a oração, olha só, recebi a oração, porque uma coisa é você vir na frente, mas se você vier na frente e não receber aqui dentro, não entra. Então você tem que receber, está aberto. E ela estava aberta, e ela fez até um voto a Deus, e falou com Deus algumas coisas, que ela mesma depois vai contar, ela não está aí hoje. Aí o que aconteceu? Irmãos, na mesma semana que ela fez um voto pessoal com Deus, recebeu aquela oração, ela conseguiu o emprego, que ela estava almejando, que ela disse que tinha que ser dela, ela conseguiu receber dinheiro atrasado. Tem alguém aí que tem dinheiro para receber? Seja sincero. Fala assim: eu quero, eu vou receber. Por causa de uma postura de fé. Porque está sendo apacentada, está se deixando apacentar, está se aliançando cada vez mais. Que tem gente que às vezes no meio do caminho perde a passada. No meio do caminho larga. Ou não aconteceu o que ela queria, vou deixar a igreja. Como se a igreja fosse culpada. Tudo tem um tempo na nossa vida. As minhas conquistas foram através de perseverança. As minhas conquistas em Deus foi através de oração, de submissão, de apacentamento, que eu deixei pessoas apacentarem a minha vida, cuidarem de mim. Algumas vezes eu levei sim uma cajadada, mas fiquei vivo, glória a Deus. Fiquei tonto, mas recebi com alegria no coração. No primeiro momento não, mas depois eu entendi. Às vezes não entendeu, o pastor chamou atenção, o pastor bateu, o pastor não fez o que eu queria, mas a gente entende depois, e a gente às vezes por coisas bobas, por coisas pequenas, perdemos a bênção e a direção de Deus. Nos desviamos do rebanho. E aí o bom pastor tem que ir lá atrás daquela ovelha, trazer de volta. Por que ele é o bom pastor? Porque ele nos alimenta. Diga, ele nos alimenta. Jesus disse em João 6,35. Abra sua Bíblia. João 6,35. Eu sou o bom pastor. Olha só, de novo. Só que agora ele diz: eu sou o pão da vida. Parece que Jesus tem que falar algumas coisas para nos chamar a atenção. Ei, eu sou teu amigo, eu te protejo, eu cuido de você, eu sou o teu guia, eu sou a tua vitória, eu sou o teu Deus, eu que morri na cruz, eu que vou te introduzir na glória celestial. Você tem que entender que eu sou o teu passaporte para o Pai.
Então ele diz em João 6,35: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Jesus está falando de duas vertentes: o espiritual e o material. O homem vive à procura de alimento para a alma e come muita sujeira, come muito lixo, se comporta como bode. Sabia que tem gente que se comporta como bode? Vocês sabiam que o bode, ele é identificado aqui no Brasil como o lixeiro do sertão? Quem já ouviu falar nisso? Maria do Carmo, não estou mentindo. O bode é considerado o lixeiro do sertão. Porque vocês podem reparar que no sertão ele é mais frequente a presença de bodes. Apesar de que a carne dele é boa. Eu já comi churrasco de bode. Quando ele é considerado o lixo do sertão, é porque ele come tudo que ele vê pela frente. Ele às vezes se comporta até como porco. O porco é até mais porco, é claro. Mas o bode, identificado como o lixeiro do sertão, ele come lata amassada, ele come plástico rasgado, ele come tudo que vê pela frente, ele acha que é comida. A ovelha não. A ovelha é inteligente. A ovelha come a relva, o capim. Você viu aquela ovelha comendo na mão do pastor ali? Ele foi lá na mão do pastor buscar alimento. A ovelha é inteligente, ela não é burra, não. Eu não concordo com o que dizem por ela, a ovelha é burra. Burro é o burro. E porco é o porco. E bode é o bode. E gato é o gato. E você é você. Diga, graças a Deus que eu sou eu. Amém? Diga para o seu irmão, graças a Deus que você é você. Mas a palavra te chama de ovelha. Você sabe onde está o alimento. O alimento está na casa de Deus, está na congregação, está no corpo de Cristo. Tira da mente esse negócio de Cristo em casa, desigrejado, igrejado, com Jesus, na Santa Ceia, na mesa do Senhor, na obra do Senhor, evangelizando, pregando, ajudando, dizimando, ofertando, corpo de Cristo, ganhando famílias, ganhando outras pessoas, fazendo obras de Deus na terra, unidos. Porque unidos sempre gera mais força, unidade gera força. Então Ele nos alimenta. Oh, meu Deus! O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus disse que Ele é o bom pastor e que dá vida pelas suas ovelhas. Alguns pastores, eu já disse, fogem do perigo. Em vez de proteger as ovelhas, eles, bate em retirada. A Bíblia diz aqui em João 10, 11, 12, 11 e 10. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário não é pastor. E agora? É uma grande verdade. Ele se passa por pastor, mas ele é mercenário. Ele não gasta tempo. Lá está fraca, deixa ela para lá. Quero nem saber. Não.
sem se importar. Eu já visitei muitos de vocês. Talvez um ou outro não tenha visitado, porque faltou ou oportunidade ou a pessoa me chamar. E continuo visitando. Eu mando zap, eu mando recado, eu mando mensagem. Alguém recebe minhas mensagens aí? Recebe? Não me bloqueia não, irmão. Tá? Me desbloqueia, por favor. Deixa papai falar contigo pelas minhas mensagens. Lê. Sempre tem algo de Deus para a sua vida, ou um recado da igreja. E se você não recebe, fala com a Raquel que você vai receber. Levanta a mão, Raquel. Raquel é minha secretária do Zap. Quer receber meus zaps? Fala com a Raquel, ela bota você no grupo da igreja. Ó, a senhorinha aqui, essa adolescente, chegou essa semana na igreja. Irmã Edith, levanta a mão, irmã Edith. Edith 2. Já está no grupo da igreja. Chegou quarta-feira. Já está no grupo de mulheres e da igreja. Ela e a sobrinha. Então, quando a sobrinha, na verdade, ela representa a tia, né? A sobrinha. Então, falem com ela lá no grupo. Então, a gente precisa desse relacionamento. Eu já estou caminhando para o final aqui. Dessa integração. Ovelhas conhecem o bom pastor, a voz do seu pastor. Jesus também disse que suas ovelhas têm um relacionamento com ele. O que está escrito aí em João 10, 14, 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Alguém aqui já foi na minha casa? Levanta a mão. Quem já foi na minha casa? Levanta a mão aí. Uma grande maioria. 70% já foi. Talvez 30% não, alguns mais novos e tal. Minha vida é um livro aberto. Eu sou acessível. Meu zap está aí para todo mundo. Qualquer um pode ligar para mim a qualquer hora. Agora, infelizmente, em outros rebanhos, tem uns critérios lá que são assim meio esquisitos. As pessoas não têm muito acesso ao seu pastor. Cada um vai dar conta do que faz. Todos têm acesso a nós. Agora, Jesus, quando ele diz que deu a vida pelas suas ovelhas, ele deu mesmo. E olha que ele não tinha nem sido crucificado. Ele não estava flertando, não. Ele estava falando uma coisa que ele ia cumprir. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deu. No livro de Gálatas 5:20, lá, Paulo diz assim, ó, fui crucificado com Cristo, que Cristo foi crucificado, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ponto final. Paulo está certíssimo. Ele se entregou por mim. Jesus, eu tenho convicção, se entregou pelo Wilson Teixeira da Silva. Jesus se entregou pelo José Carlos, JC. Jesus se entregou pela vida de cada um. Nós precisamos ter muito bem nítido isso na nossa mente, no nosso coração, que Ele, o bom pastor, Ele deu a vida pela ovelha que sou eu. E o que eu posso fazer em sacrifício, em gratidão? Seguir a voz do meu pastor, seguir os passos do meu pastor, andar com o meu pastor Jesus, seguir o que o meu Jesus ensinou, fazer o que ele manda fazer, comer o que ele manda eu comer, beber o que ele manda eu beber. Tem como botar aquela foto aí do ribeiro, as ovelhas perto do ribeiro? Tem um riachozinho assim do lado. Gente, isso aqui, Davi estava inspirado muito nessa imagem que vai ser colocada aqui. Quando colocar, me avisa. Colocou? Uma que Jesus está com as ovelhas, está passando um riacho do lado.
Eu cheguei a mandar essa? Mandei, né? Não, passa todas elas, uma delas deve ser. Vai mudando aí. Essa. Imagina Davi sentado ali debaixo de uma árvore. Aí ele olha esse cenário aqui, essas ovelhas se alimentando, o riacho. Quem sabe o que é riacho? Quem já foi na roça? Sabe. Aquelas águas tranquilas descendo. Aí Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Vem cá, pastor Abel. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Se você vê aquele filme, aquele canal de animais, o jacaré fica dentro da água esperando os animais irem lá beber água. Eles sabem mais ou menos o tempo que aqueles animais, aqueles rebanhos vão lá na beira da água e começam a beber. Aí o jacaré vai, ou o crocodilo agarra o pescoço, puxa para o mar, mata, come. Jesus não leva a gente para esse tipo de lugar. As águas que Jesus te leva são tranquilas. Águas de paz. Refrigera minha alma. Oh, aleluia. Ele refrigera você. Como é bom. A gente vem daquele sol, daquele calor e chega em casa, liga o ventilador ou o ar-condicionado, fica numa brisa. Aquilo vem e refresca a gente. Jesus faz isso com a gente. O calor do dia, o calor, as tempestades, a opressão, as dificuldades, você está ali em meio à tempestade, a tanta coisa, e de repente você clama a Jesus, e Jesus aquieta tudo em seu favor. Ele é o teu pastor. Às vezes a gente pensa que está perdendo. Senhor, eu estou perdendo. Eu me acidentei. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Senhor, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Senhor, aconteceu uma coisa aqui, eu fui surpreendido. Aí você para, ora, relaxa, descansa em Deus. E aí quando você vê, vem a solução. Já aconteceu isso com você. Vem a paz. Aí termina o Salmo, Davi. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Deus tem alimento aqui para você por longos e longos dias, até Ele nos chamar para a glória, até Ele nos chamar para a grace celestial. Ele vai te alimentar, Ele vai te proteger, Ele vai cuidar de você, porque você é dele, você é propriedade dele, você faz parte do rebanho de Deus. Das minhas mãos o inimigo não vai arrebatar. Você é de Deus. Descansa nele, espera nele. Paulo ainda diz em Coríntios, e aqui eu termino, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo me constrange. Eu sou constrangido por esse amor desse pastor, que me pega no colo quando eu preciso, que cuida das minhas feridas, que me alenta, que vai me buscar se eu me perder. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, Ele morreu por mim, para viver para mim. E agora eu morro com Ele para viver para Ele. Você está vivo para Deus. Você é de Deus. Eu não tenho dúvidas de que você é do Senhor.